Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol rachava o chão de barro e o cheiro de capim queimado misturava-se com o de terra quente. Eu voltava do campo, o corpo pesado de cansaço e o silêncio me acompanhando como sempre fazia. O cavalo branco andava devagar pela vereda estreita ao lado da cerca de arame farpado e o vento soprava seco, levantando poeira fina no ar. O dia já se despedia e o horizonte ardia num tom alaranjado, quase vermelho, como se o céu estivesse pegando fogo devagar. As cigarras cantavam alto naquele fim de tarde, e o som ecoava pelos pastos vazios, misturando-se ao farfalhar das folhas secas que o vento arrastava pela estrada. Eu conhecia aquele caminho de cor. Tinha passado por ali milhares de vezes, sempre sozinho, sempre calado, sempre carregando o peso dos anos e da saudade que nunca passa. A fazenda ficava a uns 3 quilômetros dali, e eu já sentia o corpo pedindo descanso, a garganta seca de poeira, os olhos ardendo do sol. O cavalo conhecia o trajeto melhor que eu. Seguia no passo certo, sem pressa, respirando fundo e balançando a cabeça de vez em quando para espantar as moscas. Eu deixava as rédeas frouxas, confiando nele, e ia olhando para o chão, para os galhos retorcidos das árvores baixas, para o céu que mudava de cor a cada minuto. Era assim todos os dias. Sempre foi assim. Mas naquele dia, algo estava diferente. Não sei explicar direito o que foi. Talvez um pressentimento, talvez só o instinto de quem vive tanto tempo sozinho que aprende a perceber quando o silêncio muda de tom. O vento soprou mais forte, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e o cavalo estremeceu as orelhas, inquieto. Puxei as rédeas sem pensar, e ele parou no meio da estrada, bufando baixo. Foi então que vi. De longe, parecia só um saco rasgado jogado entre as moitas de capim seco. Um pedaço de lona velha, talvez, ou um pano que alguém tinha perdido na estrada. Mas algo me fez parar. Algo que não era racional, que vinha de um lugar mais fundo, daquele lugar onde a gente sente as coisas, antes de entender. O coração começou a bater mais rápido, e um frio subiu pela espinha, mesmo com o calor que ainda pesava no ar. Desci do cavalo devagar, os pés tocando o chão seco e duro. O som dos meus passos parecia alto demais naquele silêncio. Amarrei as rédeas num galho baixo e me aproximei devagar, como se estivesse chegando perto de um bicho ferido. O vento soprou de novo, e o pano se mexeu, revelando algo que fez o sangue gelar nas veias. Não era um saco, era uma criança. Uma menina de uns 12 anos, dormindo encolhida sobre um saco de farinha velho e rasgado, como se o mundo tivesse esquecido dela ali. Os pés estavam descalços e feridos, as solas rachadas e manchadas de sangue seco. As pernas eram finas demais, riscadas de arranhões profundos, como se ela tivesse atravessado cercas de arame ou se arrastado por entre espinhos. As roupas, rasgadas e cobertas de terra vermelha, mal cobriam o corpo magro. O cabelo escuro estava grudado no rosto suado, e o peito subia e descia devagar, num ritmo fraco, como se respirasse por teimosia, por pura força de vontade. Por um instante, pensei que estivesse morta. O coração disparou. Ajoelhei ao lado dela, as mãos tremendo sem que eu conseguisse controlar. Estendi o braço e toquei seu ombro com cuidado, com medo de machucar, com medo de que ela se desfizesse como fumaça. A pele estava quente, quente demais, e eu senti o calor da febre através do tecido fino da camisa suja. "Menina", chamei baixinho, a voz saindo rouca. "Menina, acorda." Ela não respondeu. O rosto continuou imóvel, os lábios rachados e secos, quase brancos. Eu chamei de novo, mais alto dessa vez, e coloquei a mão na testa dela. A febre estava alta, queimando como brasa. O pânico começou a subir pela garganta, apertando o peito, e por um segundo eu não soube o que fazer.
Estava acostumado com o silêncio, com a solidão, com a rotina que nunca mudava. Mas aquilo era diferente. Aquilo era vida, frágil e pendente, jogada no meio da estrada como se não valesse nada. Sacudi o ombro dela com mais força e, finalmente, a menina abriu os olhos. Foram os olhos mais assustados que eu já vi na vida. Ela recuou de repente, tentando se arrastar para trás, mas o corpo não obedecia direito. Os braços tremiam, as pernas não tinham força e ela caiu de lado, respirando rápido, os olhos arregalados e cheios de medo. Olhou para mim como se eu fosse um fantasma, ou pior, como se eu fosse mais um perigo num mundo que já tinha machucado ela demais. Calma, eu disse, levantando as mãos devagar, tentando mostrar que não queria fazer mal. Calma, menina, não vou te machucar. Tô aqui para ajudar. Mas a voz saiu trêmula, e eu não sei se ela acreditou. Ficou ali, encolhida, olhando em volta como se procurasse uma saída, uma forma de fugir. Só que não havia para onde ir. Só a estrada vazia, o capim seco, o vento e o céu ficando escuro. Você tá machucada, eu disse, a voz mais firme agora. Precisa de ajuda, de comida, de água. Pode confiar em mim. Ela olhou nos meus olhos por um longo tempo, como se estivesse tentando ler algo ali dentro, tentando decidir se eu era perigoso ou não. Então, devagar, os ombros relaxaram um pouco e ela baixou a cabeça, esgotada demais para continuar lutando. Onde eu tô? A voz saiu fraca, quase um sussurro. Na estrada para a Fazenda Santa Cruz, uns 3 quilômetros antes da cidade. Como você veio parar aqui? Ela balançou a cabeça devagar, confusa. Não sei. Andei muito. Tava com fome. Não lembro direito. Olhei em volta. Não havia pegadas, nenhum rastro de gente por perto. Só o vento, o silêncio e o cheiro da terra quente. Tudo indicava que ela tinha sido deixada ali, abandonada, e aquele pensamento me atravessou o peito como faca. Peguei o poncho que levava amarrado na sela e voltei até ela. Cobri os ombros magros com cuidado e senti ela estremecer embaixo do tecido. Não era frio, era medo, era exaustão, era o corpo desistindo de lutar. Vou te levar comigo, eu disse. Lá na fazenda tem comida, água, um lugar para descansar. Você vai ficar bem. Ela hesitou, os olhos ainda cheios de dúvida. Mas depois de um tempo estendeu a mão. Era leve demais, fria demais, e os dedos tremiam. Segurei com firmeza, ajudei ela a levantar e caminhamos devagar até o cavalo. Coloquei-a na garupa e ela se agarrou em mim como quem se agarra na última tábua de um naufrágio. O céu estava quase escuro quando seguimos. O primeiro grilo cantou ao longe e o vento mudou de direção, trazendo o cheiro de chuva distante. A menina adormeceu encostada em mim, a cabeça pesada contra minhas costas, e eu senti o peso daquele corpo pequeno e frágil, o peso de uma vida que tinha sido jogada fora. Enquanto o cavalo caminhava devagar, senti algo que há muito tempo não sentia. A presença de alguém. Anos de solidão me deixaram duro por dentro, acostumado a viver com o silêncio da roça e a saudade dos que já se foram. Mas naquela menina havia algo diferente, uma fragilidade que me fez lembrar que ainda existia vida fora da minha tristeza. E enquanto a noite caía sobre a estrada de terra, uma única certeza começou a crescer dentro de mim. Deus não cruza 2 caminhos sem motivo. A lua já estava alta quando avistei as luzes fracas da fazenda ao longe. Eram apenas 2 lâmpadas penduradas na varanda, balançando de leve com o vento, mas naquela escuridão pareciam estrelas caídas do céu. O cavalo acelerou o passo sozinho, conhecendo o caminho de volta, ansioso pelo descanso e pela água fresca do coxo. A menina continuava dormindo contra minhas costas, o corpo quente de febre, a respiração irregular, e eu sentia cada suspiro dela como se fosse meu. O portão de madeira rangeu quando empurrei com o pé, e os cachorros vieram correndo do fundo do terreiro, latindo alto, as caudas balançando.
Eram 3 vira-latas que eu tinha pegado ainda filhotes, anos atrás, quando a solidão começou a pesar demais. Eles pararam de latir assim que me reconheceram, mas ficaram inquietos, farejando o ar, sentindo o cheiro estranho da menina. Quietos, eu disse baixo, e eles se afastaram, mas continuaram ali perto, curiosos e vigilantes. Desmontei devagar, tomando cuidado para não acordar a menina. Ela estava tão leve nos meus braços que parecia não pesar nada, como se fosse feita de ar e osso apenas. Carreguei-a até a casa, subindo os 3 degraus da varanda de madeira que estavam gastos e tortos de tanto tempo. A porta estava destrancada, como sempre. Nunca tranquei aquela porta. Não havia nada ali dentro que valesse a pena roubar, e ladrão não se aventurava tão longe assim. Empurrei a porta com o ombro e entrei. O cheiro de casa fechada me recebeu. Aquele cheiro de madeira velha, de cinzas frias no fogão, de tempo parado. Acendi a lamparina que ficava na mesa da cozinha e a luz fraca espalhou sombras pelas paredes. A casa era simples, pequena. Uma sala que servia de cozinha, 2 quartos, um banheiro nos fundos, tudo limpo, mas vazio. Fazia muito tempo que aquela casa não recebia ninguém além de mim. Levei a menina até o quarto que tinha sido da minha filha. Fazia anos que eu não entrava ali. A porta rangia e o cheiro de mofo saiu como um suspiro preso. A cama estava coberta com um lençol velho e eu tirei o pano com cuidado, levantando poeira. Deitei a menina devagar e ela gemeu baixinho, virando de lado, encolhendo-se como um bicho assustado. Fiquei ali parado, olhando para ela na penumbra. O rosto sujo, os cabelos embaraçados, as roupas rasgadas. Era como olhar para uma versão quebrada do que tinha sido minha filha tantos anos atrás. A mesma idade, a mesma fragilidade. E aquilo apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Saí do quarto e fui até a cozinha. Acendi o fogão a lenha, coloquei água para esquentar numa panela velha de ferro. Enquanto a água fervia, busquei um pano limpo, sabão, uma bacia. Também peguei a caixa de remédios que guardava no armário. Tinha pouca coisa ali, só o básico: mercúrio cromo, gaze, esparadrapo e uns comprimidos de febre que o veterinário tinha me dado há uns meses. Quando a água estava morna, voltei para o quarto. A menina continuava dormindo, mas agora tremia, mesmo com o calor da febre. Sentei na beira da cama, molhei o pano na água morna e comecei a limpar o rosto dela com cuidado. A sujeira saía devagar, revelando uma pele clara, cheia de pequenas cicatrizes. Limpei o pescoço, os braços e então os pés. Os pés eram o pior. As solas estavam em carne viva, cheias de cortes profundos. Algumas feridas já infeccionadas, roxas nas bordas. Ela devia ter andado quilômetros descalça, por estradas de pedra, por terra quente, por lugares que nenhuma criança deveria estar. Limpei cada ferida com cuidado, passando o mercúrio cromo, e ela se mexia dormindo, gemendo baixinho de dor, mas não acordava. O corpo estava exausto demais. Depois que terminei, cobri ela com um cobertor limpo que tinha guardado no armário. Coloquei a mão na testa dela de novo. A febre continuava alta. Parti um comprimido ao meio e deixei na mesinha de cabeceira junto com um copo d'água. Se ela acordasse, ia precisar. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Os cachorros tinham entrado e estavam deitados na sala, mas levantaram a cabeça quando me viram. Fiz um sinal para ficarem quietos e fui até a cozinha preparar alguma coisa para ela comer quando acordasse. Tinha pouca coisa na despensa. Arroz, feijão, uns pedaços de carne seca, farinha. Coloquei feijão de molho, descasquei 2 batatas e preparei um caldo simples, desses que minha mãe fazia quando alguém estava doente. Cozinhei devagar, mexendo de vez em quando, e o cheiro foi enchendo a casa, afastando um pouco daquela sensação de vazio que sempre morava ali. Enquanto o caldo fervia, sentei na mesa e fiquei olhando para a lamparina.
A chama tremeluzia e as sombras dançavam nas paredes. Do lado de fora, os grilos cantavam alto, e ao longe ouvi o grito de uma coruja. Era uma noite igual a tantas outras, mas ao mesmo tempo era completamente diferente. Tinha alguém na casa. Depois de tantos anos sozinho, tinha alguém ali, respirando, dormindo, precisando de mim. E aquilo mexia com alguma coisa lá dentro que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa, junto com minha filha, junto com tudo que um dia fez sentido. O caldo ficou pronto e eu desliguei o fogo. Coloquei tudo numa panela pequena e deixei tampado para manter quente. Então, saí para a varanda, sentei no banco de madeira que ficava encostado na parede e fiquei ali, olhando para o céu. A lua cheia iluminava o terreiro e dava para ver a silhueta das árvores ao longe, os pastos vazios, a estrada de terra que sumia na escuridão. O vento tinha parado e o silêncio agora era completo, quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo farfalhar ocasional de algum bicho no mato. Acendi um cigarro de palha, tragando fundo, e fiquei pensando. Como é que uma criança aparece daquele jeito no meio da estrada? Quem faz uma coisa dessas? Quem abandona uma menina, doente, machucada, sozinha, como se fosse lixo? Tentei imaginar a história dela, de onde ela vinha, o que tinha acontecido, mas não conseguia montar as peças. Só sabia que tinha sido algo ruim, muito ruim. E agora ela estava ali, dentro da minha casa, e eu não sabia o que fazer. Amanhã ia ter que ir até a cidade falar com alguém, o delegado talvez, ou o padre. Alguém que soubesse o que fazer com uma criança perdida. Mas por enquanto ela estava sob minha responsabilidade. E uma parte de mim, uma parte que eu não queria admitir, não queria que ninguém viesse buscá-la. Não ainda. Terminei o cigarro e apaguei a ponta na terra. Os cachorros tinham saído e estavam deitados perto dos meus pés. E eu coçava a cabeça de um deles distraidamente. O peso do dia começou a cair sobre mim. O trabalho no campo, o susto do encontro, a tensão de cuidar daquela menina. O corpo pedia descanso, mas a cabeça não parava. Fiquei ali até tarde, só olhando para o nada, ouvindo a noite. De vez em quando, eu entrava para ver se ela estava bem. Sempre dormindo, sempre tremendo um pouco, mas respirando. Era o que importava. Deve ter sido quase meia-noite, quando finalmente entrei, tranquei a porta, apaguei a lamparina e deitei no sofá da sala. Não quis dormir no meu quarto. Queria ficar perto, caso ela acordasse e precisasse de alguma coisa. Os cachorros se acomodaram no chão ao meu lado e o silêncio da casa se encheu só com o som das nossas respirações. Fechei os olhos, mas o sono não veio fácil. Ficava vendo o rosto dela, os pés feridos, os olhos assustados. Ficava pensando em como a vida era injusta, em como Deus permitia que crianças sofressem daquele jeito. Mas também pensava em como aquele encontro não tinha sido por acaso. Eu podia ter passado por outro caminho. Podia ter voltado mais cedo ou mais tarde. Podia não ter parado, mas parei. E agora ela estava ali. Talvez Deus quisesse me dizer alguma coisa. Talvez fosse um teste ou uma segunda chance. Não sei. Nunca fui de entender os planos de Deus. Mas uma coisa eu sabia. Enquanto aquela menina estivesse sob meu teto, nada de ruim ia acontecer com ela. Eu ia proteger ela, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. E com esse pensamento, finalmente o sono chegou, pesado e profundo, me levando para longe daquela noite estranha e daquele mundo que de repente tinha mudado. Acordei com o canto do galo, como sempre. A claridade fraca da madrugada entrava pelas frestas das janelas, e o ar estava frio, daquele frio úmido que vem antes do sol nascer. Me levantei do sofá com o corpo dolorido. Não era mais jovem para dormir em qualquer lugar, e fiquei parado ali por um instante, tentando lembrar por que tinha dormido na sala. Então a memória voltou de uma vez só. A menina.
Caminhei até o quarto dela, pisando devagar para não fazer barulho. A porta estava entreaberta e espiei por ali. Ela continuava dormindo, enrolada no cobertor, o rosto virado para a parede. Mas a respiração parecia mais regular agora, mais calma. A febre devia ter baixado um pouco durante a noite. Fechei a porta com cuidado e fui até a cozinha. O caldo que tinha feito na véspera ainda estava na panela, frio agora, mas dava para esquentar. Acendi o fogão a lenha de novo, coloquei a panela no fogo e fui lá fora cuidar dos bichos. O terreiro estava coberto de orvalho e as galinhas já ciscavam perto do galinheiro. Os cachorros me seguiram até o curral, onde o cavalo branco esperava impaciente pela ração. Dei capim fresco para ele, troquei a água do cocho e fiquei ali por uns minutos, só olhando o dia nascer. O céu ia clareando devagar, passando do cinza para o azul claro, e as primeiras nuvens apareciam no horizonte, rosadas com a luz do sol que ainda não tinha nascido. Era bonito, sempre foi, mas fazia tempo que eu não parava para reparar. Voltei para casa com os cachorros no meu encalço. O cheiro do caldo esquentando já enchia a cozinha e aquilo trouxe uma sensação estranha, quase esquecida. A sensação de que alguém ia acordar e ia precisar de café, de comida, de conversa. Fazia anos que eu não sentia isso. Anos que eu acordava, preparava café só para mim, comia sozinho, trabalhava sozinho, dormia sozinho. A solidão tinha virado rotina, tinha virado normal. E eu tinha me acostumado tanto com ela que nem sentia mais falta de nada. Ou pelo menos era isso que eu tentava acreditar. Mas agora, com aquela menina dormindo no quarto ao lado, tudo parecia diferente. A casa parecia menor, mais cheia, mais viva, e eu não sabia se isso era bom ou se era só mais um peso que eu ia ter que carregar. Esquentei o caldo, provei para ver se estava bom, precisava de sal, e deixei no fogo baixo. Fiz café na coadora de pano, daqueles bem fortes, do jeito que eu gostava, e sentei na mesa com uma caneca na mão. A fumaça subia devagar, e eu ficava olhando para ela, pensando. O que eu ia fazer? Não podia simplesmente ficar com a menina. Tinha que avisar alguém, tinha que descobrir quem era a família dela, se tinha família, o que tinha acontecido. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim não queria se meter nisso. Não queria entregar ela para as autoridades, para o governo, para gente que não ia se importar de verdade. Já tinha visto criança perdida sendo jogada de um lugar para o outro, de um abrigo para outro, sem ninguém para chamar de seu. E se fosse isso que ia acontecer com ela? Tomei mais um gole de café, mas o gosto estava amargo demais e eu empurrei a caneca para longe. Os cachorros tinham deitado perto da porta e um deles roncava baixinho. Do lado de fora, o galo cantou de novo, anunciando o dia que já tinha chegado. Foi quando ouvi um barulho vindo do quarto. Levantei rápido, derrubando a cadeira, e fui até lá. Abri a porta devagar e vi a menina sentada na cama, as costas apoiadas na parede, os olhos arregalados olhando para tudo, como se não reconhecesse onde estava. Quando me viu, encolheu-se de novo, puxando o cobertor até o queixo. Calma, eu disse, levantando as mãos. Você está na minha casa. Lembra de mim? Te encontrei na estrada ontem. Trouxe você para cá. Ela continuou me olhando, desconfiada, mas não falou nada. Os olhos eram grandes e escuros, fundos demais para uma criança. Tinha sofrimento ali dentro, histórias que uma menina daquela idade não deveria ter. Você está com fome? Perguntei, tentando parecer menos ameaçador. Fiz um caldo. Vai te fazer bem. Ela hesitou, mas depois acenou que sim com a cabeça. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas era alguma coisa. Vou buscar, eu disse. Fica aí. Voltei para a cozinha, peguei uma tigela, enchi de caldo fumegante e coloquei numa bandeja junto com uma colher e um copo de água fresca. Quando voltei para o quarto, ela continuava na mesma posição, encolhida, mas os olhos seguiram a bandeja com uma fome que doía de ver. Coloquei a bandeja no colo dela.
e ela pegou a colher com as 2 mãos, tremendo. A primeira colherada foi devagar, cuidadosa, como se esperasse que a comida fosse sumir. Mas depois que sentiu o gosto, começou a comer mais rápido, quase desesperada. E eu tive que segurar o impulso de pedir para ela ir devagar. Não queria assustá-la. Fiquei ali, de pé, só observando. Ela comeu tudo, até a última gota, e depois bebeu a água toda de uma vez. Quando terminou, olhou para mim pela primeira vez sem medo. Ainda tinha desconfiança, mas também tinha algo parecido com gratidão. "Como você se chama?" perguntei baixinho. Ela baixou os olhos, mexendo os dedos nervosamente no cobertor. "Maria", respondeu, a voz saindo fraca e rouca. "Maria. É um nome bonito." Sentei na beira da cama, mantendo distância para não invadir o espaço dela. "Eu me chamo José. Essa aqui é minha casa, a Fazenda Santa Cruz. Você tá segura aqui, viu? Ninguém vai te machucar." Ela acenou que sim com a cabeça, mas não parecia convencida. "Você lembra o que aconteceu? Como você foi parar naquela estrada?" Maria ficou quieta por muito tempo. Tão quieta que achei que não ia responder, mas então ela começou a falar, e a voz saía aos poucos, como se cada palavra custasse um pedaço dela. "Eu estava com minha mãe", disse ela, sem olhar para mim. "A gente morava numa cidade pequena, longe daqui. Não lembro o nome direito. Minha mãe... Ela ficou doente, muito doente. Aí apareceu um homem, disse que ia ajudar, que ia dar remédio, comida, mas ele mentiu. Ela parou, a respiração ficando mais rápida. Eu não disse nada, esperando, dando tempo. Ele levou minha mãe embora. Disse que era para o hospital, mas não deixou eu ir junto. Me deixou com uma mulher má. Ela me batia, não me dava comida, me trancava num quarto escuro. A voz dela quebrou e ela apertou o cobertor com força. Eu fugi, andei muito, não sei quanto tempo, dias, acho, só andava, até que não consegui mais. E aí o senhor me achou. O peito apertou e senti uma raiva crescendo lá dentro, uma raiva antiga, daquelas que vêm de tanta injustiça acumulada no mundo. Como é que existiam pessoas capazes de fazer isso? Como é que alguém olhava para uma criança e via uma coisa que podia ser usada, descartada, machucada? "E sua mãe?" perguntei, já sabendo que a resposta não ia ser boa. Maria balançou a cabeça devagar e uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. "Não sei. Acho que ela morreu. O homem... Ele disse que ela não ia durar muito. Disse que ela era problema." Ela enxugou a lágrima com as costas da mão. "Eu só queria minha mãe de volta." Fiquei ali, sem saber o que dizer. Não tinha palavras que pudessem consertar aquilo. Não tinha conforto que fosse suficiente. Só havia o silêncio pesado e a dor crua de uma criança que tinha perdido tudo. "Eu sinto muito, Maria." Foi tudo o que consegui dizer. E era verdade. Sentia mesmo. Sentia tanto que doía. Ela limpou o rosto e tentou se recompor, como se chorasse e envergonhasse. Mas eu deixei ela ali, com o tempo dela, sem pressionar. "Você vai ficar aqui por enquanto", eu disse. "Vou cuidar de você, vou proteger você, e a gente vai descobrir o que aconteceu com sua mãe, tá bom?" Ela me olhou de novo, e dessa vez os olhos estavam diferentes. Ainda tristes, ainda machucados, mas com uma fagulha pequena de esperança. Era pouco, mas era alguma coisa. "Tá bom", ela sussurrou. Levantei da cama e peguei a bandeja vazia. "Você precisa descansar mais, seus pés estão muito machucados. Vou buscar mais remédio e trocar o curativo, e depois você dorme de novo." "Tá com dor?" "Tá", ela admitiu, "mas tá melhor que ontem. Então vamos cuidar disso." Saí do quarto e voltei com a caixa de remédios, água morna e panos limpos. Sentei no chão perto da cama e peguei um dos pés dela com cuidado. Ela encolheu quando toquei, mas depois relaxou. Limpei as feridas de novo, passei pomada e enfaixei com gaze limpa. Fiz o mesmo com o outro pé,
trabalhando devagar, com paciência. Enquanto cuidava dela, fiquei pensando em tudo que ela tinha contado. Um homem que levou a mãe embora, uma mulher que a maltratou, uma fuga desesperada. Tinha mais coisa por trás disso, eu sabia. Coisas ruins, coisas que eu nem queria imaginar. Mas agora, Maria estava aqui. E enquanto tivesse sob meu teto, nada ia acontecer com ela. Terminei o curativo e me levantei. Pronto, agora descansa. Eu vou trabalhar lá fora, mas fico por perto. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Os cachorros ficam aqui também, de olho. Ela olhou para os cachorros que tinham entrado e estavam deitados perto da porta, e um pequeno sorriso apareceu no rosto. Era o primeiro sorriso que eu via nela, e mesmo sendo fraco, iluminou alguma coisa naquele quarto escuro. Eles são bonitos, ela disse. São sim, e são bons. Não deixam ninguém ruim chegar perto. Saí do quarto e deixei a porta entreaberta. Voltei para a cozinha, lavei a bandeja e fiquei ali parado, olhando pela janela. O sol já estava alto e o dia prometia ser quente. Tinha trabalho esperando no campo, cerca para consertar, animais para cuidar. Mas, de repente, nada disso parecia tão importante. Tinha uma menina ali dentro. Uma menina que tinha sido jogada no mundo como lixo. E eu tinha a chance de fazer alguma coisa por ela. De ser alguém quando todos os outros tinham sido ninguém. Não sabia se era capaz. Não sabia se tinha forças para isso. Mas ia tentar. Por ela. E talvez, de algum jeito, por mim também. Os 3 primeiros dias foram estranhos. Não estranhos de um jeito ruim, mas estranhos como quando a gente muda uma rotina que durou anos e o corpo ainda não sabe como reagir. Eu acordava cedo, como sempre fiz, mas agora, antes de sair para a lida no campo, eu preparava café da manhã para 2. Esquentava leite, fazia pão na chapa, separava um pedaço de queijo e goiabada. Coisas simples, mas que faziam a casa cheirar diferente. Cheirar como casa de verdade, não como um museu vazio que tinha virado. Maria acordava devagar, sempre assustada nos primeiros segundos, como se esperasse estar em outro lugar, um lugar pior. Mas depois que via onde estava, os ombros relaxavam e ela saía do quarto mancando, os pés enfaixados dificultando os passos. Eu tinha improvisado umas sandálias velhas, enchendo elas com pano macio para não machucar as feridas, e ela usava arrastando os pés pelo chão de madeira. No começo, ela quase não falava. Sentava na mesa, comia devagar, sempre olhando para baixo, como se não merecesse estar ali. Eu tentava puxar conversa, mas não sou homem de muitas palavras, então ficávamos ali, no silêncio, só com o barulho dos talheres e dos cachorros roncando perto da porta. Mas aos poucos, Maria foi se abrindo. Foi no 3º dia que ela começou a fazer perguntas. "O senhor mora aqui sozinho?" perguntou ela, a voz ainda baixa, mas não tão fraca quanto antes. Eu estava lavando a louça do café, as costas viradas para ela, e a pergunta me pegou de surpresa. Demorei um pouco para responder. "Moro", eu disse, sem virar. "Faz tempo já." "E a sua família?" A água continuava correndo na torneira, e eu fiquei olhando para a espuma nas minhas mãos, tentando encontrar as palavras certas. "Minha esposa morreu faz 10 anos", eu disse devagar. "Minha filha também. Acidente na estrada. Caminhão perdeu o controle numa curva." Parei, engolindo seco. "Desde então, sou só eu aqui." O silêncio que veio depois foi pesado. Eu não olhei para trás, não quis ver a reação dela. Mas depois de um tempo, ouvi a cadeira arranhar no chão, e ela veio até perto de mim, parando do meu lado. "Eu sinto muito", ela disse, e tinha sinceridade na voz. A sinceridade de quem sabe o que é perder alguém. "Eu também sinto", eu respondi. "Pelo que aconteceu com você. Ficamos ali, lado a lado, sem falar mais nada. Não precisava. A dor era uma língua que a gente entendia sem palavras. Depois daquele dia, alguma coisa mudou entre nós. Não era confiança completa ainda,
mas era um começo. Maria passou a me seguir pela casa, observando tudo que eu fazia. Quando eu consertava a cerca, ela sentava na sombra de uma árvore e ficava olhando. Quando eu dava comida para os animais, ela vinha junto mancando, mas vinha. Os cachorros começaram a segui-la também, especialmente o mais velho, um vira-lata marrom que eu chamava de Trovão. Ele grudou nela e ela nele, e era bonito de ver. À tarde, quando o sol estava muito quente, eu voltava para casa e encontrava Maria sentada na varanda, fazendo nada, só olhando para o horizonte. Às vezes, eu sentava do lado dela e ficávamos ali, no balanço velho de madeira que rangia a cada movimento. O silêncio entre nós não era mais desconfortável. Era um silêncio de companhia, de presença. "O que o senhor faz quando está sozinho?" Ela perguntou numa dessas tardes. Eu pensei por um momento. "Trabalho", respondi. "Cuido dos bichos, da roça, da casa. Às vezes leio um pouco. Às vezes só fico sentado aqui, olhando para o nada." "Não fica triste?" "Fico", admiti. "Mas aprendi a viver com a tristeza. Ela faz parte de mim agora." Maria ficou olhando para os próprios pés enfaixados, pensativa. "Eu não quero aprender a viver com a tristeza", ela disse baixinho. "Eu quero que ela vá embora." Olhei para ela e vi lágrimas se formando nos olhos. Não sabia o que dizer. Não tinha resposta boa para aquilo. Então só coloquei a mão no ombro dela, um toque leve, e ela não se afastou. "Vai passar", eu disse mesmo sem ter certeza. "Um dia vai passar." Ela limpou os olhos com as costas da mão e acenou que sim com a cabeça, mas eu sabia que ela não acreditava muito. Eu também não acreditava, para ser sincero. Algumas dores não passam. A gente só aprende a carregar elas de um jeito diferente. Naquela noite, depois do jantar, eu trouxe um baú velho que guardava no fundo do meu quarto. Tinha coisas lá dentro que não abria fazia anos. Roupas da minha filha, brinquedos, livros. Coloquei o baú na sala e abri devagar, e o cheiro de naftalina e tempo saiu como um fantasma. Maria olhou curiosa. "Eram da minha filha", eu expliquei. "Acho que algumas roupas devem servir em você. Tá precisando de roupa limpa." Ela se aproximou devagar e olhou para dentro do baú. Tinha vestidos simples, calças, camisas, tudo meio desbotado pelo tempo, mas ainda em bom estado. Maria pegou um vestido azul claro e segurou na frente do corpo. "Posso mesmo?" ela perguntou. "Pode. Seria bom se alguém usasse de novo." Os olhos dela brilharam e ela apertou o vestido contra o peito. "Vou cuidar bem", ela prometeu. "Sei que vai." Ela levou o vestido e mais algumas peças para o quarto e eu fiquei ali, olhando para o baú aberto. Tinha uma foto no fundo, debaixo de uma pilha de roupas. Peguei ela com cuidado. Era da minha família, tirada num domingo qualquer, muitos anos atrás. Minha esposa sorrindo, minha filha no meu colo e eu, mais novo, com um olhar que ainda tinha esperança. Guardei a foto de volta e fechei o baú. Não tinha coragem de ficar olhando para aquilo. Dói demais lembrar do que foi e nunca mais vai ser. Quando Maria voltou, ela estava usando o vestido azul. Era um pouco grande, mas dava para usar. Ela tinha lavado o rosto e tentado pentear o cabelo com os dedos. Parecia outra pessoa. Parecia uma menina de verdade, não uma criança perdida na estrada. "Ficou bonito em você", eu disse, e ela sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, que chegou até os olhos. Os dias foram passando assim, devagar, numa rotina que ia se construindo. Eu acordava, preparava o café, trabalhava no campo, voltava no meio da manhã para ver como ela estava. Maria ajudava no que podia, mesmo com os pés machucados. Lavava a louça, varria a casa, tirava a poeira dos móveis. Eu não pedia, mas ela fazia mesmo assim, como se precisasse se sentir útil, como se precisasse pagar pela comida e pelo teto. "Você não precisa trabalhar", eu disse um dia. "Só precisa descansar e se recuperar." "Mas eu quero ajudar", ela respondeu teimosa. "O Senhor está me ajudando. É justo que eu ajude também."
Não adiantava discutir. Ela era cabeça dura. E no fundo, eu entendia. Eu também sempre fui assim. Sempre precisei fazer alguma coisa com as mãos para não pensar demais. Foi no 5º dia que apareceu o primeiro problema. Eu estava no curral, consertando uma parte da cerca que tinha quebrado, quando ouvi os cachorros latindo alto e furioso. Era um latido de alerta, de perigo. Larguei as ferramentas e corri de volta para casa, o coração disparado. Quando cheguei, vi um carro parado na frente do portão. Um carro velho, amassado, com a pintura descascando. E do lado do carro, um homem. Alto, magro, com uma camisa suja e um chapéu de palha rasgado. Ele estava olhando para casa e os cachorros estavam na frente dele, rosnando, mostrando os dentes. Maria tinha saído para a varanda, mas ficou parada ali, rígida, os olhos arregalados de medo. "Ei!" eu gritei, me aproximando. "O que você quer aqui?" O homem virou e me olhou. Tinha um rosto duro, marcado pelo sol e por uma vida difícil. Mas os olhos eram frios, calculistas. "Tô procurando uma menina", ele disse, a voz áspera. "Uma menina que fugiu faz uns dias. Alguém disse que viu ela por essas bandas." O sangue gelou. Olhei para Maria e ela estava tremendo, as mãos agarradas na coluna da varanda. "Não vi menina nenhuma." Eu menti, me colocando entre ele e a casa. O homem deu um sorriso torto. "Tem certeza? Porque parece que tem uma bem ali na sua varanda." "Essa é minha sobrinha", eu disse rápido. "Veio passar uns dias aqui." Ele me olhou por um longo tempo, desconfiado. Depois olhou de novo para Maria. "Menina", ele chamou, "vem cá, deixa eu ver sua cara direito." Maria não se mexeu, estava paralisada. "Ela não vai a lugar nenhum", eu disse firme. "E você também não. Vai embora daqui antes que eu chame a polícia." O homem riu, mas era uma risada sem humor. "Polícia? Aqui?" Ele cuspiu no chão. "Polícia não vem até aqui nem se alguém morrer. E você sabe disso." Ele estava certo. A fazenda ficava longe demais da cidade. Se alguma coisa acontecesse, eu estava sozinho. Mas não ia deixar ele levar Maria. De jeito nenhum. "Sai da minha propriedade", eu disse, a voz baixa e perigosa. Agora. O homem me avaliou. Viu que eu não ia ceder. Viu também que os cachorros estavam prontos para atacar se eu desse ordem. Depois de um tempo, ele deu de ombros. "Tá bom", ele disse, "mas eu volto. E quando voltar, vai ser com mais gente." Apontou para Maria. "Aquela menina não é sua. E você sabe disso." Ele entrou no carro e deu a partida. O motor roncou, soltando fumaça preta, e o carro se afastou devagar pela estrada de terra, levantando poeira. Fiquei parado ali até o carro sumir de vista. Só então me virei para Maria. Ela tinha caído de joelhos na varanda, chorando. Corri até ela e a abracei. Ela se agarrou em mim como se fosse se afogar. Era ele, ela soluçava. Era o homem, o que levou minha mãe. Ele veio me buscar. Segurei ela com força, sentindo a raiva crescer dentro de mim como fogo. "Ele não vai te levar", eu prometi. "Enquanto eu tiver vida, ele não encosta a mão em você." E eu disse aquilo de coração. Não importava o que ia acontecer. Não importava se ele voltasse com mais gente. Eu ia proteger aquela menina. Ia proteger ela de tudo e de todos. Porque ela era tudo que tinha restado naquele mundo vazio. E eu não ia deixar mais ninguém tirar nada de mim. Nunca mais. Aquela noite foi a mais longa que passei desde que Maria tinha chegado. Depois que o homem foi embora, tranquei todas as portas e janelas da casa, coisa que nunca tinha feito antes. Peguei a espingarda velha que guardava no armário do quarto, limpei ela, carreguei e deixei apoiada perto da porta da frente. Os cachorros sentiram a tensão no ar e ficaram inquietos, andando de um lado para o outro, rosnando baixo para qualquer barulho que vinha de fora. Maria não conseguiu jantar. Ficou sentada na cadeira da cozinha, abraçando os joelhos contra o peito, os olhos perdidos, olhando para a parede.
Eu tentei conversar com ela, tentei acalmar, mas as palavras não saíam direito, porque no fundo eu também estava com medo. Medo do que aquele homem podia fazer. Medo de não conseguir proteger ela. Medo de falhar de novo. Ele vai voltar. Maria disse de repente, a voz fraca e sem vida. Ele sempre volta. Minha mãe tentou fugir dele uma vez. Ele achou a gente em 2 dias. E foi pior depois. Sentei na cadeira ao lado dela e segurei a mão pequena e fria. Eu não vou deixar ele te levar. Eu disse, olhando nos olhos dela. Você me ouve? Não vou deixar. Mas o Senhor é só um. Ela respondeu, as lágrimas começando a cair de novo. Ele tem amigos, gente ruim, gente que faz coisa ruim com criança. Minha mãe falava que eles vendiam meninas, que levavam para longe e ninguém mais via. O estômago revirou. Tráfico. Aquele maldito estava envolvido com tráfico de crianças. E agora ele sabia onde Maria estava. A gente precisa de ajuda, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Amanhã cedo eu vou até a cidade. Vou falar com o delegado, com o padre, com quem for preciso. A gente não está sozinho nisso. Mas mesmo dizendo aquilo, eu não tinha certeza. O delegado da cidade era velho e preguiçoso, mais interessado em jogar dominó no bar do que em fazer o trabalho dele. E o padre? Bem, o padre era um homem bom, mas o que ele podia fazer contra gente daquele tipo? Rezar? Ainda assim, tinha que tentar. Convenci Maria a ir para o quarto dormir, mas ela pediu para deixar a porta aberta e a lamparina acesa. Eu disse que sim e que ia ficar ali na sala, de guarda. Ela deitou, mas eu sabia que não ia conseguir dormir. Eu também não ia. Sentei no sofá com a espingarda no colo e fiquei olhando pela janela. A noite estava escura, sem lua, e as nuvens cobriam as estrelas. O vento tinha voltado, soprando forte, fazendo as árvores balançarem e os galhos baterem no telhado. De vez em quando, um raio iluminava o céu ao longe, seguido pelo trovão surdo que fazia a casa tremer. Estava vindo tempestade. Os cachorros se deitaram perto de mim, mas continuaram alertas, as orelhas em pé, atentos a qualquer som estranho. Trovão, o mais velho, colocou a cabeça no meu pé, e eu acariciei ele distraidamente, tentando acalmar meus próprios nervos. As horas passaram devagar. 00:30, 1h, 2h. O sono apertava, mas eu não podia ceder. Tinha que ficar acordado. Tinha que proteger. Foi quase 3h quando ouvi um barulho baixo, vindo lá dos fundos da propriedade, como o rangido de uma porteira sendo aberta. Os cachorros ouviram também e levantaram de uma vez, rosnando alto. Levantei do sofá, peguei a espingarda e fui até a janela dos fundos. A escuridão era quase completa, mas um raio iluminou tudo por 1 segundo. E eu vi. Tinha gente lá fora. 3 vultos se movendo entre as árvores, se aproximando devagar da casa. Carregavam algo nas mãos. Facões, talvez. Ou pedaços de pau. O coração disparou. Eles tinham voltado e tinham trazido companhia. Corri até o quarto de Maria e a acordei com cuidado, colocando a mão na boca dela para não gritar. Eles estão aqui, eu sussurrei. Preciso que você fique quieta e escondida. Vai pro armário do meu quarto e fica lá dentro. Não sai de lá por nada, entendeu? Só se eu vier te buscar. Os olhos dela estavam arregalados de terror, mas ela acenou que sim. Ajudei ela a levantar e a levei para o meu quarto, abrindo o armário grande de madeira que tinha lá. Tirei algumas roupas e fiz um espaço para ela. Entra, eu disse. E não faz barulho nenhum, nenhum mesmo. Ela entrou, encolhendo-se no fundo do armário, e eu fechei a porta. Meu peito estava apertado, a respiração difícil, mas não tinha tempo para sentir medo. Tinha que agir. Voltei para a sala e destranquei a porta da frente, abrindo ela devagar. Os cachorros queriam sair correndo, mas eu segurei eles. Quietos, eu ordenei baixo e eles obedeceram, mas continuaram tensos, prontos para atacar. Saí para a varanda com a espingarda erguida. A chuva tinha começado, fina e fria, molhando meu rosto.
Outro raio iluminou o terreiro, e dessa vez eu vi melhor. Eram 4 homens, não 3, e estavam se aproximando pelas laterais, tentando cercar a casa. Eu sei que vocês estão aí, eu gritei, a voz cortando a noite. E sei o que vocês querem, mas vão ter que me passar por cima primeiro. Houve um momento de silêncio, só o barulho da chuva e do vento. Então, uma voz respondeu. Era o homem que tinha vindo mais cedo. Não queremos problema com você, velho. Só queremos a menina. Entrega ela e a gente vai embora. Não tem menina nenhuma aqui. Eu gritei de volta. E mesmo se tivesse, vocês não iam levar. Uma risada ecoou na escuridão. Então vai ser do jeito difícil? De repente, um dos vultos se moveu rápido, correndo em direção à casa. Os cachorros explodiram em latidos e correram para cima dele. Ouvi gritos, rosnados, o barulho de luta. Mirei a espingarda para o alto e disparei um tiro de aviso. O estrondo ecoou pela noite e por um momento tudo parou. O próximo tiro não vai ser pro ar, eu gritei. Saiam da minha propriedade agora. Mas eles não recuaram. Em vez disso, os outros 3 avançaram de uma vez, vindos de direções diferentes. Meu coração afundou. Não ia conseguir segurar todos, não sozinho. Um deles subiu na varanda pelo lado, pulando a grade. Girei e atirei, mas a mira estava ruim com a chuva e a escuridão. O tiro pegou de raspão e o homem gritou de dor, mas continuou vindo. Dei um golpe com o cano da espingarda, acertando ele no peito, e ele caiu da varanda, rolando no chão. Mas os outros 2 já estavam subindo também. Consegui recarregar rápido e atirei de novo, dessa vez acertando um deles na perna. Ele caiu, berrando, e o sangue começou a manchar a madeira da varanda. O outro hesitou, assustado com a violência do confronto. Foi quando ouvi o barulho de vidro quebrando vindo dos fundos da casa. O quarto. Eles tinham quebrado a janela do quarto. Larguei a espingarda e corri para dentro, pegando o facão que guardava na cozinha. Quando cheguei no corredor, vi um vulto saindo do quarto, arrastando algo. Meu sangue ferveu. Era Maria. Eles tinham achado ela. Solta ela! Eu berrei, correndo com o facão erguido. O homem me viu e largou Maria, puxando uma faca da cintura. Era grande, tinha quase o dobro do meu tamanho. Mas eu não liguei. Não ia deixar ele levar aquela menina. Nos chocamos no corredor, e a lâmina dele passou perto do meu rosto, cortando o ar com um assobio. Desviei e acertei um golpe com o facão, pegando o braço dele. Ele gritou e recuou, mas não soltou a faca. Avançou de novo, mais raivoso agora, e eu senti a lâmina rasgar minha camisa, queimando a pele do braço. Ignorei a dor e golpeei de novo, dessa vez acertando o peito dele. Não foi fundo, mas foi o suficiente para fazê-lo cambalear. Aproveitei e dei um chute no estômago dele, jogando o homem contra a parede. A faca caiu no chão e eu chutei ela para longe. Ele tentou levantar, mas eu coloquei a lâmina do facão no pescoço dele. Fica quieto, eu disse ofegante, o braço sangrando. Fica quieto ou eu te mato aqui mesmo. Ele olhou nos meus olhos e viu que eu não estava blefando. Parou de se mexer. Maria estava caída no chão do corredor, chorando, mas viva. Eu queria ir até ela, mas não podia tirar o facão do pescoço daquele desgraçado. Trovão! Eu chamei, e o cachorro apareceu correndo, latindo. Vigia ele! O cachorro entendeu. Ficou ali, rosnando, mostrando os dentes, pronto para atacar se o homem se mexesse. Larguei o facão e fui até Maria, pegando ela no colo. Estava tremendo, em choque, mas não parecia ferida. Tá tudo bem, eu disse, apertando ela contra mim. Tá tudo bem agora. Mas não estava tudo bem. Ainda tinha os outros lá fora. E eu não sabia quantos eram ao certo ou se iam desistir. Carreguei Maria de volta para o meu quarto e a coloquei na cama, cobrindo com o cobertor. Fica aqui, não sai, eu volto já. Voltei para o corredor e o homem continuava no chão, com o trovão vigiando. Peguei uma corda que tinha guardada num armário e amarrei as mãos dele bem apertado.
Ele gemeu de dor, mas não reagiu. Então fui até a sala. A chuva tinha ficado mais forte e o vento uivava como lobo. Peguei a espingarda de novo e fui até a varanda. Os outros tinham ido embora. O homem que eu tinha acertado na perna não estava mais lá. Só tinha sangue no chão, já sendo lavado pela chuva. Eles deviam ter carregado ele e fugido, por enquanto. Mas eu sabia que iam voltar. Gente assim sempre volta. Entrei na casa e tranquei tudo de novo. Fui até o quarto buscar Maria e a trouxe para a sala, onde eu podia ficar de olho nela e no homem amarrado ao mesmo tempo. Ela estava em estado de choque, não falava, só tremia. Peguei um cobertor e cobri ela, ficando ao lado. Você foi muito corajosa, eu disse, passando a mão no cabelo dela. Muito corajosa. Mas agora acabou. Eles não vão te pegar. Eu prometo. Ela finalmente me olhou, e havia algo diferente naqueles olhos. Não era só medo, era também confiança. Confiança em mim. E aquilo era uma responsabilidade que pesava mais que qualquer coisa. O homem amarrado começou a falar, a voz cheia de raiva. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Vocês vão morrer. Os dois. Eu me virei para ele. E a raiva que senti foi tão forte que tive que me controlar para não fazer alguma besteira. Cala a boca, eu disse baixo. Cala a boca ou eu te faço calar. Ele riu, um riso amargo. Pode me amarrar, pode me bater, mas isso não vai mudar nada. A organização não vai deixar passar. Aquela menina vale dinheiro, muito dinheiro, e eles vão vir buscar. Maria começou a chorar de novo e eu senti o peito apertar. Não era justo. Nada daquilo era justo. Quem são eles, né? Eu perguntei. Quem está por trás disso? O homem apenas sorriu, mas não respondeu. Eu queria arrancar a verdade dele na força, mas sabia que não ia adiantar. Gente assim era treinada para aguentar. E além do mais, eu não era torturador. Era só um fazendeiro tentando proteger uma criança. A noite continuou longa. A tempestade rugiu lá fora, alagando o terreiro, fazendo o telhado gotejar em alguns pontos. Eu fiquei sentado entre Maria e o homem amarrado, a espingarda no colo, os olhos ardendo de cansaço, mas sem poder dormir. Foi quase amanhecendo quando a chuva finalmente parou. O silêncio que veio depois era pesado, carregado. Maria tinha adormecido de exaustão, encostada em mim. O homem também tinha desmaiado ou dormido, não sei. Olhei pela janela e vi os primeiros raios de sol rasgando as nuvens escuras. Um novo dia estava começando, mas não tinha nada de novo nele. Só mais perigo, mais luta, mais incerteza. Eu tinha tomado uma decisão durante a noite. Não podia mais ficar ali esperando. Tinha que agir. Tinha que levar Maria para algum lugar seguro, longe daquela gente. Mas onde? E como? Não tinha respostas. Só sabia que não podia desistir. Aquela menina tinha sido colocada no meu caminho por algum motivo. E eu ia descobrir qual era, nem que fosse a última coisa que eu fizesse nessa vida. Porque, no fim das contas, Maria tinha salvado alguma coisa em mim também. Tinha me lembrado que ainda havia motivos para lutar, para acordar de manhã, para acreditar que o mundo ainda podia ser menos cruel. E eu não ia jogar isso fora. Não agora. Não nunca. O sol nasceu vermelho naquela manhã, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, como se o próprio mundo estivesse sangrando. A tempestade tinha passado, mas deixou suas marcas por toda parte. Poças de lama vermelha no terreiro, galhos quebrados espalhados pelo chão, o telhado da casa pingando em vários pontos. Eu tinha passado a noite inteira acordado, vigiando, e agora o corpo reclamava, os olhos ardiam e a ferida no braço latejava com uma dor surda. Maria acordou devagar, assustada, e levou alguns segundos para lembrar onde estava. Quando viu o homem ainda amarrado no canto da sala, encolheu-se contra mim, tremendo. Eu passei o braço em volta dela, tentando passar algum conforto, mesmo que eu mesmo não estivesse sentindo nenhum. Tá tudo bem, eu menti. Ele não vai fazer nada. Tá amarrado.
E hoje a gente vai resolver isso. Mas resolver como? Essa era a pergunta que martelava na minha cabeça desde que o sol tinha começado a nascer. Eu podia levar o homem para a cidade, entregar ele para o delegado, contar tudo. Mas será que o delegado ia fazer alguma coisa? E se ele fosse corrupto? E se ele já estivesse envolvido com aquela gente? Não era impossível. Já tinha visto muita coisa ruim acontecer porque a autoridade fazia vista grossa. Ou pior, participava. Eu precisava de ajuda. Ajuda de verdade. De alguém que eu pudesse confiar. Levantei devagar, sentindo cada músculo do corpo reclamar, e fui até a cozinha preparar café. Maria me seguiu mancando, os pés ainda doloridos apesar dos dias de descanso. Ela sentou na cadeira e ficou olhando para a mesa, quieta, perdida em pensamentos que eu nem queria imaginar quais eram. Acendi o fogão a lenha, coloquei água para ferver e, enquanto esperava, olhei pela janela da cozinha. Lá fora, Trovão e os outros cachorros farejavam o terreiro, investigando os rastros de sangue que ainda manchavam o chão. O cavalo branco estava inquieto no curral, andando de um lado para o outro, sentindo a tensão que pairava no ar. Quando o café ficou pronto, servi 2 canecas e levei uma para Maria. Ela pegou com as 2 mãos, mas não bebeu, só ficou olhando para a fumaça que subia. "O senhor vai me entregar para eles?" Ela perguntou de repente, a voz tão baixa que mal deu para ouvir. O coração apertou. "Como é que você pode pensar uma coisa dessas?" Eu disse, sentando na cadeira ao lado dela. "Eu nunca, nunca vou entregar você para ninguém. Você me ouve? Nunca." Ela finalmente me olhou, e nos olhos dela havia algo partido, algo que nenhuma criança deveria carregar. "Todo mundo sempre me entregou", ela disse. "Minha mãe tentou me proteger, mas não conseguiu. O homem levou ela. E agora o senhor é só um. Eles são muitos. Como é que o senhor vai conseguir?" Eu não tinha resposta para isso. Não tinha garantia nenhuma, mas tinha vontade, tinha determinação. E tinha uma raiva tão grande dentro de mim que se transformou em força. "Porque eu não vou desistir", eu disse, segurando a mão pequena e fria dela. "Não importa quantos venham, não importa o que aconteça, eu não vou deixar eles te levarem. Você entende isso?" "Eu prometo." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas ela não limpou. Apenas apertou minha mão de volta, e aquele pequeno gesto valeu mais que qualquer palavra. Tomamos o café em silêncio e depois eu fui checar o homem na sala. Ele estava acordado, me olhando com ódio puro nos olhos. Tinha um corte na testa que devia ter acontecido durante a luta, e o sangue seco desenhava uma linha vermelha pelo rosto. "Vai me matar?" ele perguntou, a voz rouca. "É isso que vai fazer? Me matar e enterrar no mato, como se eu nunca tivesse existido?" "Não", eu respondi. "Eu não sou você. Não mato gente assim, a sangue frio. Mas você vai pagar pelo que fez. Vai pagar pela menina, pela mãe dela, por todas as outras crianças que vocês machucaram." Ele riu, mas era um riso sem humor, cheio de amargura. "Você não entende nada", ele disse. "Isso aqui é maior que você, maior que eu. É um sistema. Tem gente poderosa envolvida, gente que você nem imagina. Se você denunciar, eles vão te calar. E se não conseguirem te calar, vão te matar, junto com a menina." "Então deixa eu te fazer uma pergunta", eu disse, me aproximando e agachando na frente dele. "Por que você está fazendo isso? Por dinheiro? Porque não tem outra opção? Ou porque você é simplesmente um monstro que não se importa com nada?" Ele me olhou por um longo tempo, e por um segundo, só um segundo, vi algo diferente naqueles olhos, algo parecido com arrependimento. Mas passou rápido. "Eu tinha dívidas", ele disse baixo, "dívidas grandes. Eles me ofereceram uma saída. Disse que era só transportar mercadoria. Eu não sabia que era criança. Quando descobri, já era tarde demais. Já estava envolvido. E quando você está dentro, não sai mais. Eles não deixam."
Todo mundo tem escolha, eu disse. Sempre tem. Não quando a escolha é entre morrer ou obedecer. Eu me levantei, sentindo nojo. Nojo dele, nojo daquela situação toda, nojo do mundo que permitia que coisas assim acontecessem. Vou te levar para a cidade, eu disse. Vou te entregar para o delegado e você vai contar tudo o que sabe. Todos os nomes, todos os lugares. Se fizer isso, talvez você consiga sair vivo dessa história. E se eu não fizer, então você vai apodrecer na cadeia. Ou pior, ele baixou a cabeça, derrotado. Sabia que não tinha escolha. Não mais. Voltei para a cozinha e comecei a preparar alguma coisa para a gente comer. Tinha que nos alimentar antes de sair. A viagem até a cidade levaria umas 2 horas a cavalo. Talvez mais se eu levasse o homem amarrado. Não podia deixar Maria sozinha na fazenda, então ela teria que ir também. Era arriscado, mas deixá-la ali sozinha era mais arriscado ainda. Preparei um mingau simples com fubá e leite e chamei Maria. Ela comeu devagar, sem vontade, mas comeu. Eu também comi, forçando a comida goela abaixo, sabendo que ia precisar de energia para o que estava por vir. Depois do café da manhã, fui até o quarto trocar de roupa. Vesti uma camisa limpa, uma calça de trabalho e peguei o chapéu velho de couro que usava nos dias de sol forte. Também peguei mais munição para a espingarda e coloquei no alforge. Não sabia o que ia encontrar na estrada, mas tinha que estar preparado. Quando voltei para a sala, Maria estava pronta também. Tinha vestido uma das calças e uma camisa que eram da minha filha, tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo desajeitado e calçado as sandálias improvisadas. Parecia pequena demais para tudo o que estava acontecendo. Era pequena demais. Você vai montar comigo, eu disse. A gente vai até a cidade. Vai ser cansativo, mas você aguenta, né? Ela acenou que sim, mas eu via o medo nos olhos dela. Medo de sair daquela casa que tinha se tornado seu refúgio. Medo de encontrar mais daquela gente na estrada. Medo de tudo que podia dar errado. Eu vou te proteger, eu disse de novo, porque era a única coisa que eu podia oferecer. Aconteça o que acontecer, eu vou te proteger. Arrastei o homem para fora e o amarrei numa árvore enquanto selava o cavalo. Ele reclamou, xingou, ameaçou, mas eu ignorei. Tinha coisas mais importantes para me preocupar. O cavalo branco estava nervoso, sentindo a tensão, mas me deixou selar sem problemas. Coloquei o alforge com mantimentos, água, munição e a espingarda amarrada na lateral da sela. Também levei o facão preso na cintura, escondido embaixo da camisa. Quando tudo estava pronto, desamarrei o homem da árvore e o coloquei na frente da cela, as mãos ainda amarradas. Maria montou atrás de mim, agarrando-se na minha cintura com força. Os cachorros começaram a latir, querendo ir junto, mas eu mandei eles ficarem. Cuidem da casa, eu disse, e eles obedeceram, mas ficaram ali no portão, olhando a gente se afastar. A estrada de terra estava cheia de buracos e poças de lama por causa da chuva da noite. O cavalo ia devagar, cuidadoso, e o sol já estava alto quando finalmente pegamos a estrada principal que levava para a cidade. Era uma estrada de chão batido, com algumas pedras soltas, ladeada por cercas de arame farpado e pastos vazios. O calor começou a apertar. O sol queimava a pele e o cheiro de terra molhada, misturado com capim, se espalhava pelo ar. As cigarras cantavam alto e de vez em quando a gente passava por alguma casa simples, de madeira ou tijolo, com crianças brincando no terreiro e mulheres lavando roupa em bacias. Maria não falou nada durante o caminho. Ficou quieta, agarrada em mim, a cabeça encostada nas minhas costas. Senti ela tremer algumas vezes, e eu sabia que não era de frio. O homem também ficou calado a maior parte do tempo, mas depois de quase 1 hora de viagem, ele começou a falar. Vocês não vão conseguir, ele disse. Mesmo que me entreguem, mesmo que eu conte tudo, não vai mudar nada. Eles vão continuar, sempre continuam. Cala a boca, eu disse. Estou falando a verdade.
Você acha que prendendo 1 ou 2 a coisa para? Tem 10, 20, 50 esperando para assumir o lugar. É um negócio que movimenta milhões. E ninguém liga, ninguém realmente liga. Eu disse para calar a boca, mas ele não calou. Sabe quantas crianças desaparecem todo ano nesse país? Milhares, milhares. E sabe quantas são encontradas? Uma fração. O resto, vendidas, escravizadas, mortas. E ninguém faz nada porque ninguém quer saber. Porque são crianças pobres, crianças esquecidas, crianças como ela. Ele apontou com a cabeça para Maria. Senti a raiva fervendo de novo e tive que me segurar para não bater nele ali mesmo. Mas ele estava certo, parcialmente certo. O mundo era cruel e tinha muita gente que não se importava. Mas não todo mundo. Tinha gente boa também. Tinha que ter. Não interessa quantos são. Eu disse, a voz firme. Eu vou fazer a minha parte. E se outras pessoas fizerem a delas, talvez a gente consiga mudar alguma coisa. Ele riu, mas não respondeu mais nada. Continuamos cavalgando, e o sol ia ficando cada vez mais alto, esquentando mais, tornando a viagem quase insuportável. Parei numa sombra de uma árvore grande para dar água para Maria e para o cavalo. Também ofereci água para o homem, e ele bebeu, mas me olhou com desprezo. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Por que se importa tanto com ela? Olhei para Maria, que estava sentada na sombra, os olhos fechados, cansada. Porque alguém tem que se importar, eu respondi. E porque eu sei o que é perder alguém. Sei o que é a dor. E não quero que mais ninguém sinta isso se eu puder evitar. Você é um tolo, ele disse. Talvez, eu admiti. Mas prefiro ser um tolo tentando fazer o certo do que um covarde fazendo o errado. Ele não respondeu, apenas virou a cara. Descansamos mais alguns minutos, e então seguimos viagem. A cidade finalmente apareceu no horizonte umas 2 horas depois. Era pequena, com ruas de terra, casas simples, uma igreja no centro e algumas lojas espalhadas. A delegacia ficava perto da praça principal, um prédio velho de tijolos com uma placa desbotada pendurada na porta. Amarrei o cavalo num poste em frente e ajudei Maria a descer. Ela segurou minha mão com força, com medo de ficar sozinha, e eu não soltei. O homem eu arrastei para dentro à força, empurrando ele pelos ombros. A delegacia estava vazia, com exceção de um homem velho dormindo numa cadeira atrás de uma mesa cheia de papéis. Era o delegado, reconheci ele. Tossi alto para acordá-lo, e ele pulou, assustado, quase caindo da cadeira. Que susto! Ele reclamou, limpando a baba do canto da boca. Que você quer, José? Vim trazer esse homem aqui. Eu disse, empurrando o prisioneiro para frente. Ele está envolvido com tráfico de crianças. Tentou sequestrar essa menina ontem à noite. Tem mais gente envolvida, e ele sabe quem são. O delegado olhou para o homem, depois para Maria, depois para mim, confuso. Tráfico? Sequestro? José, você bebeu? Que história é essa? Não bebi nada, eu disse impaciente. Escuta o que eu estou falando. Esse homem faz parte de uma organização que trafica crianças. Ele e os companheiros dele invadiram minha propriedade ontem tentando levar a menina. Eu consegui prender ele, mas os outros fugiram. Você precisa prender ele, investigar, chamar reforço de outra cidade, se for preciso. O delegado coçou a barriga e bocejou. Isso aí é sério, José. Não posso simplesmente prender alguém baseado na sua palavra. Precisa de prova, de testemunha, de... Eu sou a testemunha, eu explodi. E a menina também. Ela foi vítima deles. Eles mataram a mãe dela, a sequestraram e agora querem vendê-la. Que mais você precisa para fazer alguma coisa? O delegado pareceu finalmente acordar de verdade. Olhou para o homem de novo, dessa vez com mais atenção, e viu as marcas de luta, o sangue seco, as cordas nas mãos. Tá bom, ele disse.
Vou prender ele, mas você vai ter que fazer um depoimento, e a menina também, e vou ter que verificar essa história toda antes de tomar qualquer decisão maior. Então verifica, eu disse, mas faz rápido, porque tem mais gente lá fora, e eles vão vir atrás dela de novo. O delegado suspirou, pegou uma chave velha e abriu a cela que ficava nos fundos da delegacia. Empurrei o homem para dentro e ele foi sem resistir, derrotado. A porta da cela bateu com um barulho metálico e o delegado trancou. Vou ligar para a capital, ele disse. Pedir ajuda, mas isso pode demorar uns dias. Dias? Eu repeti, incrédulo. A gente não tem dias. Eles podem atacar de novo a qualquer momento. Eu sei, José, eu sei, ele disse, levantando as mãos. Mas é o que eu posso fazer. Enquanto isso, você leva a menina para um lugar seguro. Esconde ela, não volta para sua casa por enquanto. E onde diabos eu vou esconder ela? O delegado pensou por um momento. O padre, ele disse, vai falar com o padre Miguel. Ele tem contatos. Conhece gente que pode ajudar, abrigos, ONGs, essas coisas. Ele vai saber o que fazer. Não era o ideal, mas era melhor que nada. Agradeci e saí da delegacia com Maria. A igreja ficava do outro lado da praça, uma construção antiga e bonita, com paredes brancas e um sino no alto que badalava de hora em hora. Entramos devagar. O interior era fresco e silencioso, com bancos de madeira enfileirados e imagens de santos nas paredes. O padre Miguel estava ajoelhado no altar, rezando. Quando ouviu nossos passos, virou-se e nos viu. José, ele disse surpreso, faz tempo que não te vejo por aqui. Padre, eu disse tirando o chapéu, preciso da sua ajuda. E então contei tudo. Desde o momento que encontrei Maria na estrada até a invasão da fazenda e a prisão do homem. O padre ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, processando. Então se levantou e colocou a mão no ombro de Maria. Você é uma menina muito corajosa, ele disse gentilmente. E Deus te trouxe até o José por um motivo. Não foi acaso. Olhou para mim. Vou fazer algumas ligações. Tenho contatos em ONGs que trabalham com casos assim. E também conheço um promotor na capital que é sério, que não se deixa comprar. Vou falar com ele, explicar a situação. Mas enquanto isso, vocês precisam ficar escondidos. Onde? Eu perguntei. Tem uma casa nos fundos da igreja, ele disse. Ninguém usa, vocês podem ficar lá por alguns dias, enquanto a gente organiza as coisas. Aceitei, não tinha outra opção. O padre nos levou até a casa, uma construção simples, mas limpa, com 2 quartos, uma cozinha pequena e um banheiro. Tinha o básico, mas era seguro, e era melhor que voltar para a fazenda e esperar outro ataque. Maria se jogou numa das camas e finalmente relaxou. O corpo dela estava exausto, e em poucos minutos ela dormiu. Fiquei na janela, olhando para a rua vazia, para o céu que começava a escurecer de novo. E pensei em tudo que tinha acontecido, em todas as escolhas que me trouxeram até aquele momento. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha um propósito, um motivo para continuar, um motivo para lutar. Porque, no fundo, Maria não tinha me salvado a vida. Ela tinha me dado uma vida de novo. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. A casa nos fundos da igreja era pequena, abafada, e o tempo parecia não passar. Eu dormia pouco, sempre alerta, sempre esperando ouvir passos se aproximando, vozes ameaçadoras, o barulho de uma porta sendo arrombada. Cada som na rua me fazia pular, cada sombra que passava pela janela me fazia pegar o facão que mantinha sempre por perto. Maria também não dormia bem. Acordava no meio da noite gritando, suada, os olhos arregalados, vendo fantasmas que só ela enxergava. Eu ia até o quarto dela, acendia a lamparina e ficava sentado na beira da cama até ela se acalmar. Às vezes, ela me contava os pesadelos,
Sonhava com a mãe, com aquele homem de olhos frios, com quartos escuros e mãos violentas. Eu apenas ouvia, porque não sabia o que dizer. Não tinha palavras que pudessem apagar aquelas memórias. O padre Miguel vinha nos visitar 2 vezes por dia, trazendo comida, água e notícias. As notícias nunca eram boas. O delegado tinha ligado para a capital, mas ninguém tinha dado muita atenção. Diziam que iam mandar alguém investigar, mas que levaria tempo. Sempre levava tempo. Enquanto isso, o homem continuava preso na cela da delegacia, mas o padre me contou que ele não estava falando nada, tinha fechado a boca, provavelmente com medo de represália. E na fazenda? Perguntei no segundo dia. Alguém foi lá ver como tá? O padre balançou a cabeça. Pedi para o Antônio passar lá, ele disse. Antônio era um dos moradores da cidade, um homem bom que ajudava a igreja. Ele disse que está tudo em ordem. Os cachorros estão bem, o cavalo também, mas tem marcas de que alguém passou por lá. A porta dos fundos estava arrombada. Senti o estômago revirar. Eles voltaram. Parece que sim, mas não levaram nada. Acho que só queriam saber se vocês tinham voltado. Ou deixar um recado, eu disse, amargo. Mostrar que sabem onde eu moro, que podem voltar quando quiserem. O padre ficou quieto, e eu sabia que ele pensava a mesma coisa. Estávamos numa situação impossível. Não podíamos voltar para a fazenda, não podíamos ficar escondidos para sempre. E as autoridades não estavam fazendo nada. E o promotor? Perguntei. Conseguiu falar com ele? Consegui, o padre disse, e pela primeira vez havia um pouco de esperança na voz. Ele está interessado no caso. Disse que já ouviu falar dessa organização, que eles operam em várias regiões do interior. Mas é difícil pegar eles porque trabalham nas sombras, sempre mudando de lugar, usando gente descartável como aquele homem que você prendeu. O promotor quer conversar com a menina, ouvir o depoimento dela pessoalmente. Olhei para o quarto onde Maria estava, brincando quieta com um pedaço de pano que tinha virado uma boneca improvisada. Ela já tinha sofrido tanto. Fazer ela reviver tudo de novo, contar os detalhes para um estranho, parecia cruel. Ela precisa? Perguntei. Se a gente quiser pegar essa gente de verdade, sim, o padre respondeu. O depoimento dela é importante. É prova. Sem isso, eles vão conseguir se livrar como sempre conseguem. Suspirei fundo, passando a mão pelo rosto cansado. Quando? Amanhã. Ele vem para cá amanhã. Amanhã. Mais um dia de espera. Mais um dia de tensão. Naquela noite, depois que o padre foi embora, sentei com Maria na pequena mesa da cozinha. Tinha esquentado uma sopa que o padre tinha trazido, e a gente comeu em silêncio. Ela empurrava a comida com a colher, sem muito apetite, perdida em pensamentos. Maria, eu disse devagar, amanhã vai vir um homem aqui, um promotor. Ele é tipo um advogado, alguém que trabalha para prender gente ruim. Ele quer conversar com você. Ela parou de mexer na sopa e me olhou, o medo voltando para os olhos. Ele vai me levar embora? Não, eu disse rápido. Não, ele só quer ouvir sua história. O que aconteceu com você, com sua mãe? Quem eram aquelas pessoas? Essas informações vão ajudar a prender eles, entende? Para que não façam isso com outras crianças. Ela baixou a cabeça, os ombros caindo. Eu não quero lembrar, ela sussurrou. Dói lembrar. O coração apertou. Eu sabia exatamente como ela se sentia. Também tinha coisas que doíam demais para lembrar. Mas às vezes a gente precisa enfrentar a dor para poder seguir em frente. Eu sei que dói, eu disse pegando a mão pequena dela. Mas você é forte, mais forte do que imagina. E eu vou estar aqui do seu lado o tempo todo. Não vai estar sozinha. Ela olhou nos meus olhos, procurando certeza, procurando força, e eu tentei passar tudo que podia através daquele olhar. Depois de um tempo, ela acenou que sim com a cabeça, devagar. Tá bom, ela disse. Eu vou tentar. É só o que eu estou pedindo, que você tente.
Terminamos de jantar, lavei a louça enquanto Maria ficava na sala, olhando pela fresta da cortina para a rua vazia. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a lua crescente iluminava as casas ao redor. Era uma noite bonita, pacífica. Mas a paz era só aparência. Eu sabia que lá fora, em algum lugar, aquela gente estava planejando, procurando, esperando a chance de atacar de novo. José? Maria me chamou da sala. Sim, se eles me pegarem, se conseguirem me levar, eu queria que o senhor soubesse que eu sou grata. Por tudo. Por ter me achado, por ter me salvado, por ter cuidado de mim. Ninguém nunca tinha feito isso por mim antes. Larguei o pano de prato e fui até ela. Ajoelhei na frente da cadeira onde ela estava sentada e segurei os ombros dela com firmeza. Escuta o que eu vou te dizer. E escuta bem, falei, a voz firme. Eles não vão te pegar. Não enquanto eu tiver vida. Entendeu? Não vai acontecer. Eu não deixo. Mas o senhor é só um homem, ela disse, e havia uma tristeza antiga naquela voz. E eles são muitos. Não importa. Eu disse, um homem que luta por algo certo vale mais que 1000 que lutam por coisa errada. E eu vou lutar por você até meu último suspiro. Isso é uma promessa, e eu não quebro minhas promessas. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas dessa vez era diferente. Não era lágrima de medo ou de dor. Era lágrima de esperança, de acreditar, mesmo que só um pouquinho, que talvez as coisas pudessem dar certo. Ela se jogou nos meus braços e eu a abracei forte, sentindo o corpo pequeno e frágil tremer. Ficamos assim por muito tempo, só abraçados, no silêncio daquela casa escondida, enquanto o mundo continuava girando lá fora, indiferente ao nosso sofrimento. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de batidas na porta. Pulei da cama, o coração já disparado, e peguei o facão. Maria também acordou assustada, mas eu fiz um gesto para ela ficar quieta. Me aproximei da porta devagar, pela lateral da janela, tentando ver quem era. Era o padre Miguel, e tinha um homem com ele. Alto de terno escuro mesmo com o calor, óculos, uma pasta de couro debaixo do braço. Devia ser o promotor. Abri a porta, ainda tenso. Bom dia, José, o padre disse. Esse aqui é o Dr. Roberto Mendes, o promotor que eu te falei. O homem estendeu a mão e eu apertei. Tinha um aperto firme, confiante. Prazer em conhecê-lo, Sr. José, ele disse. O padre me contou sobre a situação. É grave, muito grave, mas estou aqui para ajudar no que for possível. Deixei eles entrarem e fechei a porta rapidamente. Maria estava de pé no corredor, meio escondida atrás da parede, olhando para o homem desconhecido com desconfiança. Essa é a Maria, eu disse. Maria, vem aqui. Esse senhor é amigo. Quer te ajudar. Ela veio devagar, arrastando os pés, e ficou do meu lado. O promotor se abaixou para ficar na altura dela e sorriu, um sorriso gentil. Olá, Maria, ele disse suavemente. Meu nome é Roberto. Eu trabalho ajudando crianças como você, que passaram por coisas ruins. Não precisa ter medo de mim. Só quero conversar um pouco, tá bom? Maria olhou para mim e eu acenei que sim com a cabeça. Ela então olhou de volta para o promotor e acenou timidamente. Sentamos todos na sala. O promotor tirou um gravador pequeno da pasta e colocou na mesa. Vou gravar nossa conversa se você não se importar, ele disse para Maria. É para eu não esquecer nada do que você me contar. Pode ser. Ela hesitou, mas concordou. E então começou. O promotor fez perguntas, muitas perguntas, e Maria respondeu. No começo a voz saía baixa, trêmula, mas aos poucos foi ficando mais firme. Ela contou sobre a mãe que ficou doente, sobre o homem que apareceu prometendo ajuda, sobre como a mãe foi levada e ela ficou com a mulher má que a maltratava. Contou sobre a fuga, sobre os dias andando sozinha, com fome e medo, até desmaiar na estrada onde eu a encontrei.
O promotor ouvia tudo com atenção, fazendo anotações, às vezes pedindo para ela repetir algum detalhe. Perguntou sobre descrições físicas dos envolvidos, sobre o lugar onde ficou presa, sobre nomes que ela pudesse ter ouvido. Maria lembrava de pouca coisa. Era tudo muito confuso, muito traumático, mas o pouco que lembrava, contou. Quando terminou, quase 2 horas depois, Maria estava exausta. O rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. O promotor desligou o gravador e ficou quieto por um momento, processando tudo. Você foi muito corajosa, Maria, ele disse finalmente. Muito corajosa mesmo. E o que você me contou vai ajudar muito. Vou usar essas informações para abrir uma investigação oficial. Vou pressionar as autoridades para agirem rápido. Isso não pode continuar. E quanto tempo vai levar? Eu perguntei. Ele suspirou. Sinceramente, não sei. Essas organizações são como Hidra. Você corta uma cabeça e nascem outras 2. Mas isso não significa que a gente desiste. Significa que a gente luta mais. E eu garanto que vou lutar. E enquanto isso, eu insisti. Aquela gente ainda está lá fora, procurando ela. O que a gente faz? O promotor tirou um cartão de dentro da pasta e me entregou. Tenho contato com uma ONG em Goiânia, ele disse. Eles trabalham com proteção de crianças em risco. Tem abrigos seguros, com segurança, assistência psicológica, tudo que a Maria vai precisar. Posso fazer os arranjos para transferir ela para lá ainda essa semana. Senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. Transferir ela, levar ela embora. Fazia sentido, eu sabia. Era o mais seguro. Mas a ideia de me separar dela, depois de tudo que passamos, doía mais do que eu esperava. É a melhor opção, o padre Miguel disse, lendo minha expressão. Lá ela vai estar protegida, José. Aqui? Não conseguimos garantir isso. E depois? Eu perguntei, a voz saindo rouca. Depois que tudo isso passar, o que acontece com ela? Vamos procurar parentes, o promotor explicou. Alguém da família que possa cuidar dela. Se não encontrarmos, ela fica no abrigo até conseguirmos uma família adotiva. São processos demorados, mas são para garantir que ela fique num lugar seguro e amoroso. Olhei para Maria. Ela estava me olhando também, e nos olhos dela havia a mesma dor que eu sentia. Não queríamos nos separar, mas não tínhamos escolha. Quando? Foi tudo que consegui perguntar. Posso fazer os arranjos para daqui a 2 dias, o promotor disse. Vou pessoalmente levar ela até Goiânia. Enquanto isso, vocês ficam aqui, escondidos, até a hora de partir. 2 dias. Só mais 2 dias com ela. Parecia tão pouco, insuficiente, injusto, mas era o que tínhamos. O promotor guardou suas coisas, apertou minha mão de novo e se despediu. O padre ficou mais um pouco conversando, tentando me consolar, mas eu mal ouvia. Estava perdido em pensamentos, em sentimentos confusos que não sabia como lidar. Quando o padre finalmente foi embora, fiquei sozinho com Maria. Ela tinha voltado para o quarto e estava deitada na cama, de costas para a porta. Entrei devagar e sentei na beira da cama. Maria, eu chamei baixinho. Ela não respondeu, mas eu sabia que estava acordada. Eu sei que você não quer ir, eu disse. Eu também não quero que você vá, mas é o melhor, é o mais seguro. E o que eu mais quero no mundo é que você fique segura. Ela se virou lentamente e me olhou. As lágrimas corriam silenciosas pelo rosto. Eu não quero ir para um abrigo, ela disse, a voz quebrada. Eu quero ficar com o Senhor. O Senhor é a única pessoa que se importa comigo de verdade. O coração despedaçou, porque eu também queria que ela ficasse. Queria poder dizer que ia adotá-la, que ia ser o pai que ela precisava, que íamos ficar juntos para sempre. Mas eu era um velho fazendeiro, sozinho, sem recursos, vivendo numa propriedade isolada que tinha acabado de ser invadida. Não tinha condições de cuidar dela direito, não tinha como protegê-la.
Eu também queria que você pudesse ficar, eu admiti, a voz falhando. Mas eu não posso te dar o que você precisa. Não posso te dar segurança de verdade. E você merece isso. Merece ter uma vida boa, longe de todo esse perigo, com gente que possa cuidar de você direito. O Senhor cuida de mim, ela insistiu, sentando na cama. Cuida melhor que qualquer um. Por favor não me manda embora. Era a primeira vez que ela me implorava por algo, e aquilo me destruiu por dentro. Puxei ela para um abraço apertado e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei minha família. Chorei toda a dor, toda a impotência, toda a injustiça daquele mundo cruel que insistia em tirar as pessoas que a gente ama. Me desculpa, eu disse entre soluços. Me desculpa, Maria. Eu queria poder fazer diferente, queria poder ser o que você precisa, mas não posso. Não sou forte o suficiente. O senhor é a pessoa mais forte que eu conheço, ela disse, chorando também. A mais forte e a mais boa. Ficamos ali, abraçados, chorando juntos, até não ter mais lágrimas. Até o dia começar a escurecer e o cansaço finalmente pesar sobre nós. Naquela noite, Maria dormiu na minha cama, agarrada em mim como uma criança pequena. E eu fiquei acordado a noite toda, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, em todas as escolhas que me trouxeram até ali, e me perguntando se algum dia ia conseguir perdoar a mim mesmo por deixá-la ir. Os últimos 2 dias passaram rápido demais. Eu queria que o tempo parasse, que aquelas horas se esticassem e se transformassem em semanas, em meses, em anos. Mas o tempo não respeita o que a gente sente. Ele segue em frente, indiferente, implacável, levando embora os momentos que a gente mais quer segurar. Maria e eu passamos aquele tempo juntos, do jeito mais simples possível. Não falamos muito sobre a partida dela. Era como se, ao não falar, pudéssemos fingir que não ia acontecer. Em vez disso, fazíamos coisas pequenas que, de algum jeito, pareciam enormes. Eu ensinei ela a fazer café do jeito que eu gostava. Ela me ensinou uma cantiga que a mãe cantava para ela dormir. E mesmo com a voz desafinada e trêmula, era a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em anos. À noite, sentávamos no pequeno quintal dos fundos da casa, olhando as estrelas. Eu apontava as constelações que conhecia, a Cruz do Sul, as Três Marias, o Escorpião, e inventava histórias sobre elas. Maria ouvia em silêncio, a cabeça encostada no meu ombro, e às vezes ela apertava minha mão, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali, de que aquilo tudo não era um sonho que ia acabar. José? Ela perguntou na segunda noite, enquanto olhávamos uma estrela cadente riscar o céu. Quando eu crescer, posso voltar? Posso ir te visitar na fazenda? A garganta apertou e demorei um pouco para conseguir responder. Claro que pode, eu disse, mesmo sem saber se aquilo era verdade, se o destino ia permitir. As portas da minha casa vão estar sempre abertas para você. Sempre. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e voltou a olhar para o céu. Vou guardar isso aqui, ela disse, apontando para o peito. Vou guardar tudo, cada momento, cada palavra, cada vez que o Senhor me fez sentir que eu importava. Você sempre importou, eu disse, a voz falhando. Desde o primeiro momento que te vi naquela estrada, você sempre importou. Na manhã do 3º dia, o promotor chegou cedo. Vinha num carro oficial com motorista e trazia uma assistente social, uma mulher de meia idade com rosto gentil e olhos cansados de ver tanto sofrimento. O padre Miguel também veio para se despedir e dar a bênção. Maria tinha acordado quieta naquela manhã. Não tinha comido quase nada no café, só tinha ficado sentada, olhando para a mesa, os dedos mexendo nervosos na barra do vestido azul que tinha sido da minha filha. Eu também não tinha conseguido comer. O estômago estava fechado, como se soubesse que aquele ia ser um dos dias mais difíceis da minha vida. Quando ouvi o carro parar na frente, senti as pernas fraquearem.
mas me forcei a ficar de pé, me forcei a ser forte. Por ela. Tinha que ser forte por ela. Abri a porta e cumprimentei todo mundo. A assistente social entrou e foi direto falar com Maria, se apresentando, explicando como ia ser a viagem, o que ela ia encontrar no abrigo. Falava com voz suave, tentando acalmar, mas eu via que Maria não estava prestando atenção. Os olhos dela estavam fixos em mim, como se eu fosse a única coisa real naquele momento. "Tá na hora", o promotor disse, depois de uns minutos. "A viagem é longa. Melhor sairmos agora para chegar antes de escurecer." Aquelas palavras foram como uma sentença de morte. A hora tinha chegado. Não dava mais para adiar, para fingir, para esperar um milagre. Maria se levantou devagar e veio até mim. Tinha uma trouxa pequena com as poucas roupas que tínhamos conseguido para ela, e era tudo que ela levava. Tudo que tinha no mundo cabia numa trouxa de pano. Ajoelhei na frente dela para ficar na mesma altura e segurei os ombros pequenos. Queria dizer tantas coisas. Queria falar sobre como ela tinha mudado minha vida, sobre como tinha me dado um motivo para acordar de manhã, sobre como tinha me feito lembrar que ainda existia bondade no mundo. Mas as palavras não saíam. Ficavam presas na garganta, sufocadas pela emoção. "Você vai ficar bem", foi o que consegui dizer finalmente. "Vai ficar num lugar seguro, com gente boa. Vai ter comida, escola, amigos, tudo o que você merece. Mas não vai ter o Senhor", ela disse, e as lágrimas começaram a cair de novo. "Eu vou estar aqui", eu disse, colocando a mão no peito dela, onde o coração batia. "Sempre vou estar aqui. E você", coloquei a mão no meu próprio peito, "sempre vai estar aqui também. A gente não precisa estar no mesmo lugar para estar junto, entende?" Ela balançou a cabeça, mas eu não sabia se ela realmente entendia. Era difícil entender essas coisas quando se é criança, quando tudo parece tão absoluto, tão definitivo. Tirei do bolso uma coisa que tinha guardado na noite anterior. Era o terço que tinha sido da minha esposa. Um terço simples de madeira, com as contas gastas de tanto ser usado. Coloquei no pescoço de Maria com cuidado. "Isso era da minha esposa", eu disse. "Ela usava todo dia, rezava com ele toda noite. Agora é seu. Quando sentir medo, quando sentir sozinha, segura ele e lembra que tem gente olhando por você. Lá de cima e aqui embaixo também." Maria pegou o terço com as duas mãos, apertando contra o peito, e se jogou nos meus braços. Abracei ela com toda a força que tinha, tentando passar naquele abraço tudo que não conseguia dizer com palavras, tentando fazer ela sentir o quanto era importante, o quanto tinha marcado minha vida, o quanto ia deixar saudade. "Obrigada", ela sussurrou no meu ouvido. "Obrigada por tudo, por ter me achado, por ter me salvado, por ter me amado." E aquela palavra, amado, quebrou o que ainda restava inteiro dentro de mim. Porque era verdade. Eu amava aquela menina. Não do jeito que tinha amado minha filha, não exatamente, mas de um jeito parecido. Um amor que nasce da proteção, do cuidado, da vontade de ver a pessoa bem. Um amor que não precisa de sangue ou tempo para ser real. Só precisa ser sentido. "Eu que agradeço", eu disse, a voz engasgada, "por ter aparecido na minha vida, por ter me dado um motivo de novo." Ficamos abraçados por mais um tempo, até que a assistente social tocou de leve no ombro de Maria. Querida, precisamos ir", ela disse, gentil mas firme. Maria se soltou devagar de mim, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu me levantei, as pernas bambas, e a acompanhei até o carro. O padre Miguel colocou a mão na cabeça dela e fez uma oração rápida, pedindo proteção, pedindo que Deus guiasse os caminhos dela. Então ela entrou no banco de trás do carro, ao lado da assistente social. Fiquei ali parado, na frente da casa, vendo o motorista ligar o carro. Maria colou o rosto na janela, olhando para mim, e eu forcei um sorriso. Um sorriso que tentava dizer, vai ficar tudo bem, mesmo que eu não tivesse certeza disso.
O carro começou a se mover, devagar, levantando poeira da rua de terra. E eu fiquei ali, de pé, vendo ele se afastar, vendo Maria se afastar, vendo mais uma pessoa importante ir embora da minha vida. Quando o carro sumiu na curva, as pernas finalmente cederam. Sentei ali mesmo, no meio da rua, e deixei a dor vir, deixei o choro vir. Deixei tudo o que tinha segurado nos últimos dias sair de uma vez, violento e desesperado. O padre Miguel veio e sentou do meu lado, não dizendo nada, só estando ali, e aquela presença silenciosa foi o único conforto possível naquele momento impossível. Não sei quanto tempo fiquei ali, pode ter sido minutos, pode ter sido horas. O sol subia no céu, o calor aumentava, mas eu não me movia. Só ficava ali, vazio, sentindo como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Vamos entrar, o padre disse finalmente. Vem, José, não faz bem ficar aqui no sol. Deixei ele me ajudar a levantar e me levar de volta para dentro da casa. Sentei no sofá e o padre trouxe água. Bebi sem sentir o gosto. Você fez a coisa certa, ele disse, sentando ao meu lado. Sei que não parece agora, mas você fez. Salvou a vida daquela menina. Deu para ela esperança, deu amor, e isso vai ficar com ela para sempre. Não parece suficiente, eu disse, a voz rouca de tanto chorar. Nunca parece, o padre concordou. Mas acredite em mim, Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele falou de novo. O que você vai fazer agora? Eu não sabia, não tinha pensado nisso. Nos últimos dias, tudo tinha girado em torno de Maria, de protegê-la, de cuidá-la. Agora que ela tinha ido embora, havia um vazio imenso na frente, e eu não sabia como preencher. Voltar para a fazenda, eu acho, eu disse. Não tenho para onde mais ir. E se aquela gente voltar? Então eu lido com eles, eu disse, e havia uma dureza nova na minha voz. Não tenho mais medo. Já perdi tudo que tinha para perder. O que mais eles podem fazer? O padre ficou me olhando por um longo tempo, e eu via a preocupação nos olhos dele. Promete uma coisa, ele disse. Promete que não vai fazer nenhuma besteira, que não vai tentar se vingar ou provocar eles. Deixa a justiça fazer o trabalho dela. A justiça não faz nada, eu disse amargo. A justiça é lenta, é fraca, é comprada. Quantas crianças vão sofrer enquanto a justiça faz o trabalho dela? Eu sei, o padre disse. Eu sei, José. Mas vingança não resolve nada. Só traz mais dor, mais morte. E você é melhor que isso. A Maria precisa que você seja melhor que isso. A menção do nome dela me acertou em cheio. Ele estava certo. Maria não ia querer que eu me destruísse por causa dela. Ia querer que eu vivesse, que continuasse, que fosse feliz se possível. Pá, tá bom, eu cedi, exausto. Não vou fazer besteira. Vou só voltar para minha vida, pro meu silêncio, pro meu vazio de sempre. O padre suspirou, mas não insistiu mais. Ficou comigo mais um pouco e então foi embora, me deixando sozinho naquela casa que de repente parecia ainda mais vazia que antes. Passei mais uma noite ali. Não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, repassando cada momento com Maria, cada conversa, cada sorriso, tentando gravar tudo na memória para nunca esquecer. Na manhã seguinte, arrumei minhas poucas coisas e voltei para a fazenda. O padre tinha arranjado alguém para me levar de carro e a viagem foi silenciosa. Quando cheguei, os cachorros vieram correndo, latindo de alegria, pulando em volta de mim. Pelo menos eles tinham ficado. A casa estava como eu tinha deixado, só um pouco mais empoeirada. A porta dos fundos realmente tinha sido arrombada, como o padre tinha dito. Mas nada importante tinha sido levado. Consertei a porta com tábuas e pregos, tranquei tudo de novo e fui cuidar dos animais. O cavalo branco relinchou quando me viu e eu acariciei o pescoço dele, sentindo um pouco do conforto familiar daquele toque.
Tinha passado tanto tempo com aquele animal que ele era quase uma extensão de mim. Enchia o cocho de água, dava capim fresco e ficava ali só olhando ele comer, tentando não pensar, tentando não sentir. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Eu voltei para a rotina. Acordar cedo, cuidar dos bichos, trabalhar na roça, voltar para casa à noite. Mas tudo parecia sem sentido agora. Antes de Maria, eu tinha me acostumado com a solidão, tinha me resignado a ela. Mas agora que tinha provado o gosto de ter companhia de novo, de ter alguém para cuidar, para conversar, para amar, a solidão doía de um jeito novo. Doía como uma ferida aberta que não sara. Eu esperava notícias dela. Perguntava para o padre sempre que ia à cidade, e ele dizia que ela estava bem, que estava se adaptando ao abrigo, que tinha começado a fazer terapia. Eram informações vagas, insuficientes, mas eram tudo o que eu tinha. As semanas viraram meses. O homem que eu tinha prendido foi transferido para a capital, e segundo o promotor, estava colaborando com as investigações. Tinham prendido mais algumas pessoas, desmontado parte da rede. Mas o promotor era honesto comigo. Dizia que era só a ponta do iceberg, que tinha muito mais gente envolvida e que ia levar anos para acabar com aquilo por completo, se é que um dia acabava. A vida na fazenda continuava, monótona e vazia, mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não era mais o mesmo homem que tinha sido antes de encontrar Maria. Aquela menina tinha mexido com alguma coisa lá no fundo. Tinha acordado uma parte de mim que estava adormecida. Uma parte que ainda se importava, que ainda acreditava que valia a pena lutar. Foi numa tarde de domingo, quase 6 meses depois que Maria tinha ido embora, que ouvi o barulho de um carro chegando. Levantei da varanda onde estava sentado, alerta, a mão indo instintivamente para o facão que mantinha sempre por perto. Mas quando vi quem era, o coração disparou de um jeito diferente. Era o padre Miguel. E no banco de trás do carro estava Maria. Não esperei o carro parar completamente. Corri até lá, e quando ela saiu, nos jogamos um nos braços do outro. Ela tinha crescido um pouco, estava com mais cor no rosto, mais carne nos ossos. Mas os olhos continuavam os mesmos. E o sorriso que ela me deu era a coisa mais bonita que eu tinha visto em meses. "Oi, José", ela disse, a voz ainda pequena, mas mais firme que antes. "Oi, Maria", eu respondi, sem conseguir parar de sorrir. "Como você tá? Como foi tudo?" "Foi difícil", ela admitiu. "Mas tá melhor agora. As tias do abrigo são legais. Comecei a estudar, fiz amigas, e a terapia tá ajudando." "Que bom", eu disse, ainda segurando ela. "Que bom, menina." O padre se aproximou, sorrindo também. "Ela pediu para vir te visitar", ele explicou. "E eu achei que seria bom, para vocês dois." "Foi mais que bom", eu disse. "Foi perfeito. Passamos a tarde juntos. Mostrei para Maria as melhorias que tinha feito na fazenda, os filhotes que uma das cadelas tinha tido, o potro novo que tinha nascido. Ela ria, fazia perguntas, parecia genuinamente interessada. E eu sentia meu coração ficar mais leve a cada momento. À noite, preparei jantar. Nada muito elaborado, só arroz, feijão e carne, mas ela comeu como se fosse uma festa. Depois ficamos na varanda, como tínhamos feito naqueles dias antes dela partir, olhando as estrelas. "Você tá bem de verdade?" eu perguntei. Ela pensou por um momento antes de responder. "Tô melhor", ela disse. "Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda fico com medo. Mas tô aprendendo a lidar. E sabe o que mais me ajuda?" "O quê?" Ela tirou o terço de dentro da camisa, o mesmo que eu tinha dado para ela. "Isso aqui", ela disse. "E lembrar das coisas que o Senhor me disse, que eu importo, que eu sou forte, que eu mereço coisa boa." Os olhos arderam, mas eu segurei as lágrimas. "Você merece", eu disse. "Merece tudo de bom que esse mundo pode oferecer." Ficamos mais um tempo assim, em silêncio confortável, até que o padre disse que estava na hora de voltar.
Maria me abraçou forte e eu a abracei de volta, mas dessa vez a despedida não doeu tanto, porque agora eu sabia que não era definitivo, que a gente ia se ver de novo. Posso voltar? Ela perguntou. Sempre, eu respondi. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Eles foram embora e eu fiquei ali na varanda mais uma vez. Mas o vazio agora era diferente. Não era mais desespero, era esperança. Esperança de que, mesmo com toda a dor, com toda a luta, ainda havia coisas boas. Ainda havia motivos para continuar. Entrei na casa e fui até o quarto que tinha sido de Maria. As roupas dela ainda estavam guardadas no armário e eu deixaria ali, porque aquele sempre seria o quarto dela, mesmo que ela não estivesse. Seria o lugar que ela sempre poderia voltar, o lugar onde ela sempre seria bem-vinda. Deitei na minha cama e pela primeira vez em meses dormi tranquilo. Dormi sem pesadelos, sem acordar no meio da noite assustado. Dormi o sono de quem sabia que tinha feito a coisa certa, porque no final percebi algo importante. Maria não tinha aparecido na minha vida para ser salva. Ela tinha aparecido para me salvar também. Me salvar da solidão, do vazio, da desistência. Tinha me mostrado que ainda havia amor dentro de mim, ainda havia vontade de lutar, ainda havia razão para acreditar. E aquele presente que ela tinha me dado sem nem saber, valia mais que qualquer coisa nesse mundo. Os dias voltaram a ter cor. O trabalho voltou a ter sentido, e quando eu acordava de manhã e via o sol nascendo sobre a fazenda, eu não via mais só mais um dia para sobreviver. Via mais um dia para viver. E pela primeira vez desde que perdi minha família, eu estava grato por estar vivo.